Glória a Deus. O título da mensagem hoje é Onde Vamos Morar? E aí eu coloquei uma casa aí, preparei para vocês. E pode apagar agora. Eu acho que dá para a gente caminhar junto assim. Tá? Se o seu irmão estiver dormindo, você dá um toque nele, fala, acorda aí, vamos usufruir dessa mensagem. Irmão Roberto aqui, o diácono mais bonito da Ser Vivo, amém? É com ele que você faz o seu cadastro, ganha o seu presente. Roberto, milagre de Deus aí, Roberto, muito obrigado. Amém. Para Cida é, né, Roberto? Não sei quem riu, mas para Cida é. Isso é o que importa. Cida é a esposa do Roberto. Onde nós vamos morar? Essa é uma grande questão que todo mundo responde, principalmente as crianças, né? Nós vamos morar no céu. Já diria o irmão Lázaro, né? Ainda bem que eu vou morar no céu. Eu coloquei aqui uma foto de uma casa muito linda, para a gente refletir a respeito dessa verdade. E cada ano Deus tem nos direcionado a um tema específico, e nesse ano o tema é Maranata. Maranata vem do aramaico, que significa ora vem Senhor. Nós entendemos ora vem Senhor Jesus. É um desejo de que o Senhor Jesus venha nos buscar. Então esse desejo está dentro do nosso coração. Desde quando nós nos convertemos, aceitamos Jesus, o Espírito Santo começa a agir. E aí nós vamos, a partir desse Maranata, responder segundo a Bíblia, onde nós vamos morar. E aí, né? Onde será? Primeiro verso que eu peguei está em Isaías 65, verso 17. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. O próximo verso é bem parecido, Isaías 66, 22. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. Então, desde o Antigo Testamento, isso daqui escrito 700 anos antes de Cristo, Deus já falava por meio dos seus profetas a respeito de novos céus e uma nova terra. Agora eu gostaria que você pensasse no seguinte, eu não sei quantos aqui, eu graças a Deus nunca tive um muito velho, mas se você tem um carro mais antigo, você vai criar um relacionamento com um profissional chamado mecânico, não é? Então, você tem um carro mais antigo, você vai criar um relacionamento com um profissional chamado mecânico, dependendo do tamanho do motor, com outro profissional chamado frentista, você vai criando uma rede de amigos, né? E quando você tem lá um carro mais antigo, que ele começa a dar problema, você leva no mecânico, ele te promete o seguinte, fala, seu carro vai ficar novo. Ninguém que tem carro velho, na igreja é elite mesmo, ninguém teve carro velho nunca, mas geralmente eles vão lá e reclamam, falam, seu carro vai ficar novo. Eu lembro que meu pai tinha um Gol mais antiguinho, que o radiador não funcionava, e começava a subir aquele negócio da temperatura, e eu parava onde dava. Uma vez eu parei na casa do Chibata, né, Chibata? Parei, o Chibata, o que você quer? Chibata, eu quero água para jogar no radiador. Ia lá e jogava água, o carro ia esfriando, a gente batia um papo, olha como Deus é bom, né? Todas as coisas cooperam. E aí o mecânico vai falar, vai ficar como novo. Você vai lá, deixa uma semana, muda uma coisa, troca a vela e tal. Aí depois de 4 dias dá um problema no seu carro. Aí você fala, eita nós, né? Aí o mecânico fala, não, agora vai ficar novo. Passa 2 dias, o que acontece com o seu carro? Dá problema de novo. Então o que aconteceu? O mecânico trocou uma coisa, trocou outra, mas o carro não ficou como novo. E é bem difícil, né? Isso é um programa grande de restauração aí. O carro não fica como novo. E aí quando nós falamos a respeito de redenção, eu gostaria que você pensasse nisso. Quando Jesus fala que vai redimir todas as coisas vão ficar novas. E você acha que Jesus, em toda a sua glória, Ele vai deixar alguma peça faltando, alguma coisa por fazer? Há algo naquilo que Deus criou que vai ser perdido para o diabo? Vai ter uma parte que Jesus vai olhar e falar, isso aqui não deu para consertar, tá? Isso aqui você traz a semana que vem. Não, todas as coisas nos céus e na terra serão redimidas pelo Senhor do universo, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Nada do que Ele faz fracassa. Ele é o autor e o consumador. Se Ele começou, Ele vai terminar. Se teve um problema, Ele vai consertar. Então, quando nós olhamos para esse novo céus e uma nova terra, eu gostaria que você pensasse nisso.
todo o universo, tudo aquilo que foi criado. Deus não vai perder nada, Deus vai restaurar todas as coisas. Não tem, um lugar que seja domínio do diabo. Deus vai lá e vai tomar conta de tudo e restaurar tudo. Então é essa a ideia que eu quero passar para vocês. Como nós cremos na restauração do nosso corpo, nós também cremos na restauração do cosmos. Romanos diz assim que a natureza geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, porque Deus vai restaurar todas as coisas. E teremos sim novos céus e uma nova terra. E nós vamos para o Apocalipse 21, que é a parte principal aqui do nosso tema de hoje. Onde nós vamos morar. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E aqui esse novo céu, essa nova terra, essa nova Jerusalém, é onde nós vamos morar. Isso representa a nossa morada externa. Mas como nós veremos no decorrer dessa mensagem, nós temos muitos símbolos aqui. E o primeiro símbolo que eu gostaria de passar com você é a respeito do mar. Porque você leu comigo que o mar não existirá. E aí, sempre que eu lia essa passagem, eu ficava meio chateado. Mas o mar é tão bonito, não é, gente? Você ir para a praia, você vê o mar, o barulho das ondas, te acalma assim, coisa boa. Viajar, pegar uma praia, principalmente num calor desse, melhor que isso, só estar aqui na presença de Deus, mais vale um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar, mas fora disso é muito bom. Uma praia é uma coisa espetacular, e a gente lê assim, eu vou morar num lugar que não tem mar, que negócio é esse? O que Deus está comunicando para a gente? Olha só a representação de mar na Bíblia. O mar na Bíblia foi o obstáculo entre o povo saído da escravidão e sua liberdade, lá em Êxodo 14. Então o povo saiu do Egito, livre, e aí começou a vir um faraó atrás. E o que tinha entre a liberdade do povo de Deus de chegar a Canaã? O que impedia que eles chegassem na terra prometida e escapassem de vez do faraó? O mar. E o que Deus faz? Deus abre o mar. Então o mar aqui, ele acaba trazendo um simbolismo para a gente de adversidade, das forças do mal, daquilo que nos impede, Então o mar revolto, a gente até canta, se o mar se levantou contra você. A pastora Marli teve um mover profético, ela trouxe, foi um mar agitado para algumas pessoas. A gente tem muita representação na Bíblia do mar como sendo aquilo que é ruim. Outro, Mateus capítulo 8, Marcos 4, o mar se voltando contra o propósito de Jesus. Jesus indo, atravessando a cidade, o mar se levantava, e tinha uma grande tempestade. E o que Jesus fazia? Calmava o mar. Então o que nós vemos, igreja? Sempre uma manifestação do mar atrapalhando o destino do povo de Deus, e chega Deus e faz o quê? Controla, abre o mar, acalma o mar, anda por cima do mar. Então o mar é sempre uma adversidade a ser superada por Deus. Continuando, o que o mar significa no Apocalipse? Origem do mal cósmico, a origem do mal, a besta sai do mar. Então é essa a representação, a besta, que é a própria representação de Satanás. Nações incrédulas e rebeldes que fazem o povo de Deus sofrer, essas nações vêm do mar. Ninguém vai querer ir para a praia mais, eu estou acabando com a imagem de mar de você. Só símbolo, tá, gente? O mar como praia é espetacular. Como símbolo é o que nós estamos vendo aqui na palavra. O mar é o lugar dos mortos. O mar lançou seus mortos. Então isso que representa mar no Apocalipse. Outras representações de mar no Apocalipse, capítulo 18, lá 11 até o 19, palco do comércio idólatra, onde passava a idolatria, as imagens, a feitiçaria, aquele comércio. Os barcos atravessavam o mar, então o mar servia de base para que a idolatria se propagasse. Outra representação do mar, a massa de água literal, parte da velha criação. Então a gente tem vários símbolos a respeito de mar. E o que Deus está dizendo? O mar já não existirá. Eu gostaria de voltar com você
Pode voltar 2 slides aí, Cris, por favor. Olha só o que Deus vai fazendo com o mar. Aqui eu já expliquei, Deus abre o mar, depois Deus vai lá e controla o mar. Jesus, sendo Deus, anda sobre o mar, ou seja, o mar ele é vencido nessas situações. Olha a próxima, origem do mal cósmico. Quando a gente chega na Nova Jerusalém, todo o mal é lançado no lago de fogo e enxofre, o mal é aniquilado, Jesus vence o mar. Mais uma vez, nações incrédulas e rebeldes são aniquiladas, sofrem o juízo de Deus, acabam, são destruídas, o governo é derrubado. Lugar dos mortos, os mortos são ressuscitados. Olha só, o mar sendo vencido. E por último, o palco do comércio idólatra acaba a idolatria. Não tem mais imagens, não tem nada que compita com Deus. E a massa, literal ali, como parte da velha criação, a velha criação vai embora e vem a nova criação. Ou seja, nós vamos vendo Jesus, Deus, toda a ação de Deus, derrotando o mar, até que chega um ponto, igreja, olha que coisa boa, depois de tanta luta, depois de tanta batalha, depois do mar sendo derrotado vez após vez, que o apóstolo João chega inspirado por Deus e fala: ei, o mar já não existe, aleluia, olha que coisa incrível, eu aniquilei, acabou, não tem mais briga, não tem mais batalha, não tem mais controle, o mar já não existe, o mal já não existe, tudo foi conquistado, Jesus Cristo redimiu todas as coisas. Então o lugar onde nós vamos morar é um lugar onde o mal foi aniquilado, onde o mar já não existe mais. Olha que coisa maravilhosa, né? Continuando com vocês aí, uma noiva preparada, adornada. Hoje tem o dia da noiva, né? E a noiva se prepara, se adorna para o marido. E isso é uma tradição antiga. Quando a gente vai ler o livro de Esther, por exemplo, a gente vê ali banhos de dias, aromáticos e tudo, para a noiva ficar preparada, para a noiva ficar pronta. Só que aqui, gente, tem uma palavrinha, esse etormazô, no grego, que sempre que essa palavrinha fala de preparação, é uma preparação da parte de Deus. Então a noiva não está se preparando sozinha, Deus está preparando a noiva. Olha que coisa linda. E não é assim também nos casamentos? Você não vê uma noiva se arrumando sozinha. A noiva vai lá e vai pegar, ela vai fazer escova ela mesma, ela vai fazer maquiagem. Não, tem uma equipe ali, tem pessoas prontas para ajudá-la, para preparar, para enfeitar, para apoiar, para ajudar a colocar o vestido, para colocar as joias. E assim que acontece no simbolismo da igreja. A igreja é a noiva. Nós somos a noiva. Nós somos a noiva. E quem prepara a noiva? Quem deixa a noiva linda? O próprio Espírito Santo de Deus. Então aqui essa beleza, esse padrão estético, tudo isso, todo esse apelo, é para mostrar que tudo aquilo que nos enfeiava, toda a mancha do pecado, toda a marca do mal, tudo aquilo que não era de Deus, tudo isso foi se limpando, se limpando, se limpando, se limpando, se limpando, até que Jesus chega para João e mostra, fala: olha agora a noiva, dá uma olhada nela, ela está espetacular, não está? Não tem mancha, não tem ruga, não tem defeito, não tem marca, ela está linda, ela está preparada. E um dia, essa é a nossa expectativa no lugar onde nós vamos morar. Os anjos, os seres celestiais, o próprio Deus, nós olharemos um para o outro, e olharemos para nós como igreja, e vamos falar: olha, chegou aquela promessa que Deus nos fez, o lugar onde nós moramos, onde a noiva é perfeita, onde a noiva é linda, onde não tem mais mácula, onde não tem mais defeito, né? É aí que nós vamos chegar. Olha o que Paulo fala em Coríntios: o zelo que tenho por vocês, falando da igreja, da noiva, é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Então qual que é o papel do pastor? O que eu sou aqui? Eu sou uma pessoa, e as outras pastoras, o pastor Olívio, nós somos pessoas que estão aqui para arrumar a noiva. Olha só, ninguém nunca fala isso para os homens no seminário, né?
O que você vai ser? Você vai ser um arrumador de noiva, né? Você vai deixar a noiva linda. Ai, ui, né? Não, né? Gente, esse corte de homofobia, prisão, cortem isso. Então, né, a gente tem esse apelo, né? Então nós vamos cuidar. Qual que é o papel aqui do pastor? Deixar você cada vez mais linda. Olha que coisa legal, né? A igreja é um super salão de beleza, né? Vai deixar você linda. Em que sentido? No sentido de pureza, de santidade, de ser parecida com Jesus Cristo, de todo pecado ir embora, de você vencer seus traumas, seus medos, de você viver tudo aquilo que Jesus Cristo tem para você, e você vai se olhar no espelho, você vai ficar cada vez mais parecida com Cristo, e quanto mais parecida com Cristo, mais bonita, mais linda, mais preparada essa noiva. Pode aplaudir o Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, Pai. Apocalipse 21, 3, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E aqui, igreja, só dando um toque, eu vou mandar esse material para vocês pelo WhatsApp. Então, se você é visitante e deseja fazer parte do grupo do WhatsApp, dê um toque para o Roberto também, aí ele já passa para você já anota o seu contato. Então eu vou mandar lá, então não se preocupa se alguma coisa passar aqui, que eu vou ter que acelerar um pouquinho. O que é o tabernáculo? Deus estará entre nós, e teve uma evolução. A evolução do tabernáculo, como nós vemos aqui, a sua primeira representação foi no deserto. Então era um tabernáculo mesmo, o templo era alguma coisa feita, desmontada, né? Olha só, Levíticos 26, 11 ao 12, estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei, andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. E o muito lindo do Maranata, igreja, é que o Maranata, a volta de Jesus, o lugar onde nós vamos morar, é a conclusão de todas as coisas. Então o mundo se corrompe, nós nos corrompemos, nós pecamos, e vem a ação da graça de Deus e começa a consertar coisa por coisa, até que a gente chega em Apocalipse, tudo está perfeito, tudo está pronto. Então aqui a tentativa de conserto da parte de Deus é através do tabernáculo. Olha, eu estarei no meio deles, eles vão montar ali através de uma tenda do Santo dos Santos, eu estarei lá. E aí essa ideia evolui, nós vemos aí no próximo slide, olha lá 2 Coríntios 6,16, pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles, e com eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui já há uma evolução, ele não está mais naquele tabernáculo, ele não está naquele lugar, ele não está no Santo dos Santos, ele está dentro daqueles que o aceitam. O Espírito Santo passa a viver entre nós, e nós nos tornamos o tabernáculo de Deus, até chegar num ponto que essa manifestação vai ser plena, até chegar o momento do Apocalipse, da Nova Jerusalém. Olha lá o verso 3 e 4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, aleluia, Jesus. Eu amo muito falar disso, porque eu creio que em muitas áreas da vida nós precisamos de consolo, não é? Das tristezas, dos traumas, das coisas que nos fizeram, das pessoas que perdemos, das coisas que perdemos, das oportunidades que perdemos. Quantas lágrimas nós derramamos nessa vida, não é verdade? É maravilhoso saber que um dos títulos do Espírito Santo é Consolador. Aquele que consola, aquele que tem a consciência que estamos no mundo mal e nós precisamos dele, do auxílio dele, dizendo: olha, eu vou te ajudar. Então existe um consolo para você liberado agora. Existe algo da parte do Espírito Santo que libera sobre você agora, que cai sobre você agora. Igual eu disse, muitas das coisas que nós vemos aqui se completarem, elas já estão em ação. Mas é muito motivador dizer para você que um dia esse consolo vai chegar no seu limite, na sua perfeição, e absolutamente toda tristeza, todo medo, toda dor, toda lágrima, todo sofrimento vai embora, vai acabar. Todas as adversidades, todos os espinhos, todas as mazelas, quantas vezes nós choramos, toda a nossa ansiedade, toda a nossa aflição,
tudo isso vai acabar de uma vez por todas. É muito motivador, é bom eu dizer que o Espírito Santo te consola hoje, mas é melhor ainda eu dizer que um dia, Maranata, hora vem Senhor Jesus, manifesta esse dia, que toda lágrima, que todo sofrimento será aniquilado, o mar já não existe mais. Aleluia, igreja, glória a Deus, pode aplaudir o Senhor, aleluia, Jesus, amém, Deus. Aleluia, Deus é muito bom. E olha só Isaías 51, 10 e 11. Lembra as coisas que vão abrindo e vão fechando em Apocalipse? Não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo, que fizeste uma estrada nas profundezas do mar, para que os redimidos pudessem atravessar, uma alusão ao povo saindo do Egito, chegando na terra prometida. Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cântico, alegria eterna coroará suas cabeças, júbilo, alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Olha, a gente estava lá em Isaías, e olha a relação que nós vemos em Apocalipse: aniquilação do mar, e enxuga toda lágrima e acaba com toda tristeza, acaba com todo o mal, com toda a origem do mal, com tudo que representa o mal, e nos consola eternamente. Então aqui a gente tem uma ação desde 700 anos antes de Cristo, que Deus vai falando, que Deus vai revelando. Apocalipse 21, 5 e 6, aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. E aqui é interessante a gente pensar: está consumado, completo. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então aquela ideia que eu falei no começo, ele começou, ele criou, ele fez, ele completou. É muito bom, igreja, se a gente falar realmente isso com você, que isso ficasse no teu coração, a gente entender o tamanho do nosso Deus, os atributos do nosso Deus, e quando a gente começa a entender isso, isso dá uma segurança para a gente. Tinha uma música que dizia assim: nele a gente pode confiar, né? Você lembrou, você já tem uns 20 anos de crente, hein? Nele a gente pode confiar, Jesus. E quando a gente entende essa mensagem, por que eu posso confiar? Porque às vezes ele começa a fazer alguma coisa na tua vida, sabe? Você vem para a igreja, e aí a tua família está desmoronando, e aí acerta uma coisa, acerta outra, começa a melhorar. Mas aí passa 6 meses, 8 meses, e aí aparece outro problema. E aí qual que é a reação normal nossa? Ah, meu Deus, será que aquela profecia que Deus trouxe, aquela palavra, aquela oração vai se cumprir mesmo? Começou bem, até quando eu comecei na igreja foi legal, mas depois deu uma caída. O que está acontecendo? Aí a gente precisa voltar os nossos olhos para Deus e entender o alfa, o ômega, o está consumado, o princípio e o fim. Aquele que começa, aquele que termina, ele é o autor, ele é o consumador. Então quando eu penso em Deus, nessas características, e olho para a minha família, e olho para a minha carreira, e olho para a minha saúde, e olho para as coisas básicas da minha vida, eu consigo depositar em Deus uma maior confiança. Se Ele começou a trabalhar numa área da minha vida, por que Ele não vai completar? Se eu olho para o tamanho do meu Deus, para a realidade do meu Deus, então eu gostaria que essa palavra ficasse gravada aí no teu coração, para hoje, para você aplicar agora, que todo medo, amor que lança fora todo medo, como cantamos aqui, que todo medo do teu coração vai embora. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, igreja. Vale a pena confiar nesse Deus. Quando a gente começa a olhar para o Apocalipse, para todas as coisas que vão acontecer, olha para isso e começa a olhar para a tua vida, você vai ver o macro, você vai ver o gigante, você vai ver o cosmos, você vai ver a ação poderosa de Deus, os anjos, os símbolos, tudo isso, e aí depois você olha para a minha vida e fala: tranquilo, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, Ele não vai me abandonar nessa tempestade, Ele vai acalmar o mar, até chegar o dia que Ele vai aniquilar o mar, em nome de Jesus, aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua promessa, aleluia, Senhor. E a ênfase que Ele dá no final aqui, a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água da vida. Eu acho lindo isso,
Porque esse livro poderia ser um livro de consumação, não é? Olha, agora acabou. Acabou, Léo. Foi, não foi, não foi. Olha, Vitor, é isso aí. Deus vai fazer. Mas o que é o livro do Apocalipse? É um chamado, é um alerta, é uma manifestação de graça de Deus dizendo: olha, eu estou revelando o que vai acontecer e eu estou dizendo, a entrada é grátis. A entrada é grátis. Eu paguei o preço da entrada. Ou seja, é pela graça. Aquilo que nós falamos bastante o ano passado. A quem tiver sede, eu vou dar de graça da água da vida. Não sei quanto tempo você tem de crente, ou se você não tem nenhum tempo de crente, mas a água da vida está aqui, gente. A água da vida é Jesus. Não custa nada para você. Eu creio que a parte do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo está fazendo no teu coração, é despertar uma sede. A sede é fundamental. Quando a gente está morrendo de sede, tudo que a gente quer é água. Espírito Santo desperta essa sede. Você quer igreja, você pode orar comigo? Não tem o que eu fazer, igreja, é só o Espírito Santo. Eu não sou nada, sou um instrumento. Você é um instrumento, todos nós. Espírito Santo, nós clamamos essa manhã: desperta essa sede. Desperta essa sede, Senhor. Oh, Jesus. Oh, descei abaixei rabaste canta. Oh, Deus, que esse lugar seja, Pai, um lugar onde as pessoas venham sedentas por essa água, onde elas saibam que tem essa água, que vai saciar, que o mundo não vai saciar, que as riquezas não vão saciar, que as ambições não vão saciar, que drogas, sexo, nada vai saciar. Oh, mas essa sede só pode ser saciada com a água da vida. Oh, manifesta essa sede por ti, Deus, que venhamos a ter sede. Que venhamos a ter sede de vir na tua casa, que venhamos a ter sede de ler a tua palavra, que venhamos a ter sede de viver a tua palavra, de fazer o bem, Senhor. Oh, Jesus, desperta essa sede, Deus. Aleluia. Eu creio na oração que nós fizemos. Aleluia. Aleluia. Posso ver pelos olhos da fé, em nome de Jesus, muitas pessoas chegando e tendo a sua sede saciada em Cristo, e nós, cada um de nós, sendo um instrumento para essa realidade. Efésios capítulo 2, 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Quem vai para o céu? E aí, na verdade, essa Nova Jerusalém vem, né? Quem vai morar na Nova Jerusalém seria o termo correto. Aquele que aceitou a graça. Não é por obras, é por eu aceitar a graça. E a partir do momento que eu aceito a graça, começo a viver por Cristo, as obras também, por consequência, começam a aparecer, começam a ser produzidas na minha vida. Apocalipse 21, 7, 8. O vencedor, ele dará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Meu Deus do céu. Mas os covardes aqui muitas vezes é traduzido por tímidos, aquelas pessoas que não têm coragem de anunciar Jesus, não têm coragem de falar do Evangelho, são cristãs, mas não expressam o que elas acreditam. Os incrédulos, ou seja, aqueles que não acreditam, os depravados, né? Assassinos, os que cometem imoralidade sexual, mesma categoria de depravado. Então, imoralidade sexual aqui a gente entende por fornicação, sexo antes do casamento, o sexo fora do casamento, que é o caso do adultério, né? Entendemos também por consumo de pornografia, entendemos também por homossexualismo. Os que praticam feitiçaria, o que nós entendemos por feitiçaria? Nós entendemos consulta aos mortos, né? Nós entendemos quiromancia, ler mãos, invocação de espíritos, tudo isso está na categoria de feitiçaria. Idólatras, aqueles que têm imagem, né? Muitas vezes enganados, né? Na maioria das vezes enganados, então que tem imagem, seja de santo, seja do que for. E todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então o que Deus está dizendo? Existe uma saída, existe a filiação. Olha só: contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O que nós fazemos? Cremos no nome de Deus, aceitamos a graça, tomamos dessa água e abandonamos essas coisas. Então, você mentiu um dia, você vai para o inferno. Não, mas se você tem a prática da mentira e vive na mentira, e não quer abandonar e se arrepender da mentira, aí a graça não atuou na sua vida. E a gente precisa ser enfático aqui, igreja.
Porque a igreja, no 2022, desculpa, 2023, ela ficou muito atrativa, não é? Ou eu amo igreja, mas a gente vê, eu vi um evento de virada que aconteceu nos Estados Unidos, assim, gente, que coisa incrível, né? Então é um show, é cantores maravilhosos, é fogos, é poltrona, é ar-condicionado, é isso, é aquilo, é mídia. Então a igreja virou alguma coisa muito atrativa, a igreja se tornou ali alguma coisa gostosa de participar, e isso é lindo, é maravilhoso. Mas a porta não deixou de ser estreita. A verdade não deixou de ser verdade, o evangelho não deixou de ser o evangelho. Então a gente precisa continuar pregando essas coisas. Não adianta a gente ter uma igreja inchada, uma igreja inflada, uma igreja que aparece, uma igreja que tem status, que não é noiva, que não está ficando cada dia mais linda, que não está ficando arrumada, que não está vencendo o pecado, que não clama Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então essas coisas são fundamentais. Apocalipse 21, 9 e 10. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Olha que coisa linda. Ele me levou no espírito a um grande alto monte, mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Então aqui é uma imagem linda, porque qual que é a tentativa? Desde o Nimrod ali, no Antigo Testamento, na Torre de Babel, a tentativa do homem é subir aos céus. A tentativa do homem é fazer a sua civilização chegar a Deus. E aqui o que acontece? A civilização que vem dos céus, não vem da parte do homem, vem da parte de Deus. Não é o homem que faz a obra, é Deus que faz a obra. Não é o homem que consegue, é Deus que consegue. A centralidade de Cristo, isso é espetacular. E agora ela está vindo do céu, preparada por Deus, pronta por Deus, e ela é linda, e ela é maravilhosa. Eu coloquei aqui essa imagem, só para te ajudar a entender. É a cidade e é a noiva ao mesmo tempo. É as duas coisas. Então quando você vai, por exemplo, para outra cidade, você não percebe uma mudança cultural? A gente vai para Guararema, que é aqui pertinho, já é diferente. As coisas são mais lentas, né? Já são mais lentas. As pessoas param para você atravessar na faixa. Tem um dia que eu parei, eu falei, não, o carro parou, que estranho. Aí você vai lá, você anda na faixa e está diferente. Você chega em São Paulo, gente, a fila do metrô assim, pá. A fila de Mogi tem 3 pessoas na padaria, você fica meia hora, já é um costume diferente. Então você muda de cidade, muda a cultura, o jeitão do povo, né? Então o paulistano é de um jeito, o mojicruzense é de outro, e assim vai. E aqui nós olhamos para esse exemplo, é a mesma coisa. Então a cidade, a noiva é a cidade. A Nova Jerusalém é a identidade, a Nova Jerusalém tem um jeito de ser, tem uma cultura de ser. Então a noiva e a cidade, a Nova Jerusalém, representa uma cultura do reino. Apocalipse 21, 11 e 12. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha uma grande alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas partes estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Que lugar que a gente vai morar, que coisa louca, né, gente? Aqui a gente tem muito, não dá tempo da gente desenhar tudo aqui, tem muito de símbolo também, né? Tem coisas que estão simbolizando, nos ajudando a entender uma outra realidade. O símbolo nos ajuda nessa compreensão. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. E aqui nós temos 2 coisas, como eu coloquei nessa imagem. Nós temos as portas com os nomes das tribos, então Judá, Isacar, Zebulon, Levi. E nós temos os fundamentos, o nome dos apóstolos. Os fundamentos é aquilo que dá base da cidade. Então quando nós estamos pregando aqui, nós estamos pregando o fundamento dos apóstolos. Nós temos os apóstolos, nós pregamos a doutrina dos apóstolos. A igreja, a noiva, ela é fundamentada nos apóstolos. Então se não fossem os apóstolos, nós não estaríamos aqui. E a outra maneira é o povo escolhido, que entra pelas portas. Quais são as portas? Qual que é o povo escolhido? Israel. Então você entra ali por meio das 12 tribos. Então tem essa característica, a salvação de Deus, a igreja. Então a cidade é a igreja é a cidade, é onde nós vamos morar, né? Onde é representada aqui pela doutrina dos apóstolos, pelas portas de Israel. E a cidade estava situada em quadrado,
e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais, e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de anjo. E aqui, gente, para quem fugiu da escola, não tem saída, tá? Mas isso daqui é continha, beabá, é tranquilo, né? Então tem aqui alguns símbolos. Não significa que necessariamente a cidade vai ter 12.000 côvados. Não é isso, está trazendo um símbolo precioso para a gente, do que é essa cidade, do que é essa noiva preparada, do que somos nós, igreja, onde nós vamos morar, essa realidade celestial. Está trazendo isso. Então pensando, gente, assim, fazendo uma observaçãozinha, é uma realidade muito distante, tá? Muito, muito, muito distante. Então, a Bíblia vai usando de vários elementos, de vários símbolos, de vários números, que são coisas que a gente conhece, para a gente, assim, esbarrar nessa realidade. Se alguém chegar e pregar Apocalipse e falar que entende tudo, a gente sai correndo, tá? Gente, não tem como, tá? Então, assim, são pinceladas, né, demonstrações de uma realidade que é muito além da nossa. Eu não sei quem já experimentou isso, mas algumas pessoas conversam comigo. Hoje as empresas estão mais, né, as multinacionais e tudo. Mas se você pega, de repente, uma pessoa, um chefe, um diretor, que está acostumado a trabalhar em Londres, põe ele para trabalhar em Guararema. Então, assim, você tem coloca ele para trabalhar em Ferraz. Você tem uma distância cultural muito grande para uma implantação. Então aqui a gente está falando de realidade celestial, realidade terrena. Então tem uma distância muito grande, tá? Então de repente você vai ficar, mas eu não entendi tudo, eu saí com dúvida. Amém, eu também, né? A gente vai entender tudo no Maranata. Por isso que a gente fala, Maranata, ora bem, Senhor Jesus, eu vou entender tudo, eu vou usufruir tudo, aí vai ser sensacional. Por enquanto a gente vai tateando ali. Enigma dos muros, 12.000 estádios de comprimento. O que é isso? 12, número dos apóstolos. 12, número das tribos de Israel. Quem Deus salva? A igreja. Só a igreja salva, nada além da igreja salva. Por isso que nós pertencemos a uma igreja, por isso que nós somos uma igreja. O que é a igreja? O 12. O que é Israel? O 12. O que é 1.000? Aquilo que é inteiro. Então a cidade é o 12 vezes 1.000. 12.000 estádios. Tudo bem, gente? Bem simples, né? O 144 é o quê? 12 tribos, 12 apóstolos. Povo de Israel, igreja, novo Israel, preparado, adornado. O que é 12 vezes 12? 144, que é a outra medida que aparece lá. Então os símbolos vão apontando para essas realidades. E nós temos medidas cúbicas, né? Então a Nova Jerusalém, ela é um cubo. E a primeira vez que eu pensei nisso, eu achei estranho. Imagina uma cidade, um cubo assim. Por quê, né? Então tem algumas explicações. O Santo dos Santos no Templo de Salomão era um cubo. Então a representação do Santo dos Santos é a manifestação máxima da presença de Deus. Então é uma possibilidade porque que é um cubo. Altares no tabernáculo de Moisés eram quadrados, e o peitoral do sacerdote, com as 12 tribos, era quadrado também. Então por isso nós temos essa medida. Mas como eu falei, tudo isso vai para vocês, não se desesperem. Apocalipse 21, 18 e 19. E gente, não vai afetar o entendimento, mas aqui eu vou acelerar um pouquinho a velocidade do WhatsApp, tá? Que eu preciso terminar ainda, vocês precisam almoçar, né? A gente tem uma coisa assim, tipo 1h30 da tarde, vocês estão saindo daqui com certeza. Gente, quem é visitante é brincadeira, tá? Vamos lá. Aqui ele vai fazer uma descrição das pedras, então não tem problema se eu acelerar a leitura, tá, gente? A muralha era feita de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônio, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. Aê, quem fez aí os 12? Bingo! As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro como vidro transparente. É isso, tá? Então a gente tem aqui vários elementos. Pronto, pastor, que rápido. Se a pregação inteira fosse assim, a gente sair daqui muito mais rápido, não é? Vamos lá. Essa imagem vai ajudar vocês. O que nós temos aqui? O sacerdote do Antigo Testamento, ele tinha no peitoral dele, tá, 12 pedras.
Então o sacerdote é aquele que apresentava o povo para Deus. Cada uma dessas pedras era uma das 12 tribos. Olha só o simbolismo aparecendo de novo. Cada uma dessas pedras era uma das 12 tribos. Representava quem? O povo de Deus. Quem é o povo de Deus hoje? Então, seria essa representação. O que seria isso hoje? Eu pegar e fazer uma pedra, lá, semijoias, né? Uma pedra aqui, um quadrado, escrito Léo, Regina, Bia, Elô, um por um de vocês. Escrevia todos aqui. Então, na hora que vocês me vissem, vocês iam lembrar, olha só, eu estou no peitoral ali do sacerdote, eu sou povo de Deus. Então, era essa a ideia, era você lembrar disso. Então, essa imagem das pedras do povo de Deus, ela vai para Nova Jerusalém. Essas pedras vão para lá. Então, das 12 pedras, 8 são iguais e 4 são parecidas. Então, realmente, o que o apóstolo João está fazendo aqui é uma alusão a essas pedras do peitoral do sacerdote. Apocalipse 21, 22 e 24, vou pedir para o Léo se preparar aí com o vocal. Apocalipse 21, do 22 ao 24. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Então não há mais necessidade de você ter uma igreja. Por quê? Porque você vê Deus o tempo todo, face a face, tá? Então é a igreja, né? A própria Nova Jerusalém é a igreja em si. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Qual que é a ênfase aqui? Que aquele que é o Cordeiro, aquele que é o Rei, aquele que é o dono da cidade, aquele que é o centro de todas as coisas, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é aquele que comanda o cosmos, é aquele que cria o cosmos. Então, qual imagem que é produzida aqui? O que há de mais importante que a gente consegue, todos os povos conseguem, de todos os lugares do mundo, observar? Qual que é a estrela que mais chama a atenção? Que mais a gente sente a importância e a influência dela para nós, do nosso sistema? Qual que é? O Sol. Então tem tribos que adoram o Sol, todos veem o Sol é muito visível, o Sol é muito nítido. O Sol tem o calor, o Sol tem a luz, o Sol tem aquela importância. O que Deus está dizendo aqui? Pensa na Nova Jerusalém. Onde você vai morar? As moradas celestiais, as mansões que eu vou preparar para você. Pensa nisso. Qual que é a tua maior referência no lugar onde você mora? O Sol. Acho que não tem nada mais importante que o Sol, mais glorioso que o Sol. Pensa nessa maior referência. Ela é inútil para mim. Para Nova Jerusalém, a sua maior referência é nada. Ruas de ouro. Qual que é o motivo pelo qual os homens lutam, brigam, fazem guerras? O ouro, o poder, o dinheiro. Lá na Nova Jerusalém, as ruas são de ouro. Aquilo que é mais importante para nós hoje, a gente vai pisar na Nova Jerusalém. É só para fazer esse deslocamento de realidade. Aquilo que você acha espetacular, não é nada diante daquilo que Deus vai fazer. Então o Criador, o Rei do Cosmos, Jesus Cristo, aquele que criou, que fez todas as coisas, gente, Ele está preparando um lugar para a gente que não dá para descrever. Uma das palavras que a Bíblia fala é inefável, né? Não dá para falar, é uma coisa muito poderosa, uma coisa muito preciosa, e a gente tem os símbolos, a gente se agarra a eles e tenta se alimentar dessa esperança, e isso vai produzindo no nosso coração, a fé vem pelo ouvir, vai produzindo fé, e o desejo, Senhor, como eu quero ir para lá, né? Como eu quero que esse processo de redenção, ele se complete. Então nós cremos que no momento que nós morremos, sendo igreja, você é igreja, você confessou Jesus, você bebeu da água, a graça está transformando a sua vida, você morreu, agorinha, né? Agorinha, morreu. O que vai acontecer com você? O seu corpo vai lá para o cemitério, para a sua vala, e o teu espírito, a parte material, o teu espírito, a tua alma, vai para Deus.
Então, imediatamente você vai estar com Deus, num paraíso, num lugar especial. Então eu creio, minha avó e meu avô, pessoas de Deus, eram diáconos e tal. Então eu creio que eles estão nesse lugar, eles estão com Abraão, eles estão com Davi, eles estão com Cristo. Eles já estão nesse lugar, mas o corpo deles está lá no cemitério. O que vai acontecer? Consumando os tempos, Jesus não perde nada. Nada. Ele não vai falar assim, ó, ganhei, hein? Ganhei a alma e o espírito do André. Ih, mas o corpo não deu. O corpo eu perdi. O diabo ganhou essa. Não, é inteiro. Ele restaura por inteiro. Então o que vai acontecer nos últimos dias, na volta do Senhor? Os mortos ressuscitarão. Ou seja, esse corpo vai ser restaurado, terá uma nova natureza, uma nova maneira de agir, ele será perfeito, né? E aí são os mistérios de Deus, como é o corpo de Jesus hoje, corpo glorificado. Então a partir do momento que Jesus volta, então esse Espírito se une agora a esse corpo glorificado, nós somos de novo corpo, alma e Espírito. Jesus vem, derrota o diabo, julga o mundo, faz todas as coisas. Depois disso, depois dessa determinação, depois do trono branco, depois de tudo isso, aí sim vem a parte que nós estamos. Aí vem a Nova Jerusalém. Então com o corpo já glorificado, essa Nova Jerusalém vem, e agora é um novo cosmos, é uma nova terra, tudo é restaurado. É difícil explicar o que fica, o que vai, assim como do nosso corpo, né? É difícil na ressurreição a gente explicar o que vai ficar, o que não vai, como que vai ser isso. Não sei, Deus criou a física, Ele faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, não dá nem para imaginar, né? É uma coisa que está além da nossa compreensão. Então essa ideia, as nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Então aqui é um reino gigantesco, e essa luz produzida pelo próprio Cristo, guia todo esse reino. E eu acho muito lindo isso, não é só Israel, as nações. O que significa isso? Que são todas nações redimidas. Então todas as nações, no novo tempo, no novo céus, nova terra, no novo cosmos, serão absolutamente redimidas. Não haverá mar, no sentido figurado, tá? Não haverá mar, ou seja, não haverá problema, não haverá dificuldade, não haverá pecado, né? Então vai ter uma nova realidade ali, as nações andarão em sua luz. Então várias nações. Então imagina, o Japão, não sei se vai continuar sendo o Japão, né? Mas completamente santo. O Brasil, completamente santo. Os Estados Unidos, completamente santo. Não tem mais bomba, não tem mais presídio, não tem mais guerra, não tem mais briga, né? Tudo absolutamente coordenado, tudo perfeito. A luz da Nova Jerusalém guia tudo, que é o próprio Cristo. As nações andarão em sua luz. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Novamente, a linguagem figurada, o governo do dia, né? O governo de Cristo. As portas abertas sempre, acessível. Então a porta ela se fechava também, voltando para essa cultura, pelo medo. E ela se fechava quando? De noite. Então imagina, cidades fortificadas, iam lá, fechavam as portas de noite, para não entrarem os bandidos, aqueles que iam roubar. Então você não vai precisar fechar a porta vai estar aberta. Eu vi essa diferença, né? Quando a gente tem a oportunidade de conhecer outras cidades. Lá em Londres mesmo, assim, não tem, né? Nos Estados Unidos, né? Em outros lugares, você vai e não tem aqueles portõezões, aquelas coisas que tem aqui. Já é aberto, né? Então já não tem a mesma estrutura de segurança. Por quê? Porque não precisa. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E aí eu gostaria de terminar com essa imagem. Olha só, gente, eu achei ela tão elucidativa. Tem alguns autores aí, alguns pintores, artistas que são usados por Deus para nos ajudar, né, nas mensagens, né? Quando a gente olha para isso, a gente vê um cordeiro, e esse sangue do cordeiro, ele vai para todas as nações, gente. Olha que interessante. O sangue do cordeiro imolado vai para todas as nações. Então aqueles que têm o seu nome escrito no livro do cordeiro, esses sim, né, vão habitar nesse novo lugar. E quando nós olhamos essa imagem, nós olhamos para Jesus. Cordeiro é Jesus. Jesus morre e o seu sangue é suficiente para todas as nações, para todo mundo. O seu sangue, ele se espalha por todo mundo, poderoso, suficiente para salvar, preço valioso, sangue de Jesus Cristo vertido em nosso favor para alcançarmos a salvação.
E termina com essa imagem. Eu gostaria de terminar com essa imagem. Tudo isso, toda essa realidade, tudo aquilo que a gente viu, tão inefável, tão maravilhoso, é por causa disso. É por causa do sangue, é por causa de um Cristo crucificado, por causa de um Cristo que morreu no seu lugar. Convido você a fechar os seus olhos nesse instante.